Vamos ser sinceros, o engano se esconde nas sombras mais do que você imagina, e não são apenas os estranhos que você pode suspeitar. Pode ser um amigo, um parceiro, ou mesmo um membro da família. Gostamos de pensar que somos hábeis na detecção de mentiras, mas a realidade é que frequentemente fomos de olho nos sinais de alerta, porque ansiamos por confiar nos mais próximos de nós. Eu andei esse caminho. Certa vez, eu acreditava que tinha um forte senso de caráter até descobrir que alguém que eu mantinha caro estava tecendo uma teia de engano logo antes dos meus olhos, há meses. O problema não era que eu não percebi os sinais. Foi que eu escolhi deliberadamente ignorá-los. Eles eram óbvios, claramente. Aquelas mudanças sutis no comportamento, as justificativas exageradas, a defensividade abrupta. No entanto, me convenci de que era trivial. A dura verdade? As pessoas mentem incessantemente. E quanto mais cedo você chegar a um acordo com isso, mais rápido poderá perfurar a ilusão. Portanto, se você estiver preparado para descascar as camadas e enfrentar a realidade sombria, aqui estão sinais inconfundíveis de que você está sendo enganado. Prepare-se, pois pode se aproximar de casa do que você ousa imaginar. Rápido em mudar de assunto, você já se envolveu em uma conversa em que alguém evitou suas perguntas tão rapidamente que parecia um jogo de bola verbal? Você levanta um ponto significativo, talvez uma questão em que você investiu profundamente, e de repente, eles estão em uma tangente completamente diferente. É como se eles tivessem um plano de fuga oculto, sempre preparado para a ação, e a realidade instantânea se torna muito impressionante. Eles desaparecem nas sombras de um tópico completamente não relacionado. Permita-me contar uma experiência pessoal. Uma vez me encontrei em um relacionamento em que essa evasão ocorreu repetidamente. No começo, eu estava alegremente inconsciente. Sempre que eu tentava discutir nosso futuro, seja algo tão inócuo quanto nossas aspirações para o próximo ano, ou como poderíamos navegar em tempos difíceis, eles redirecionavam habilmente a conversa para questões triviais, como o que ter para jantar ou algum post fugaz que encontravam nas mídias sociais. Era sutil, quase insidioso, e eu deixei deslizar, relutante em pressionar com muita força. Eu me convenci que eles simplesmente não estavam preparados para essas discussões, ou talvez eu estivesse sendo excessivamente intensa. Mas a verdade era muito mais perturbadora, eles nunca foram preparados. E isso era um prenúncio de algo muito mais sinistro do que mera evitação. Foi uma rejeição de responsabilidade. Isso me leva a uma percepção preocupante: as pessoas não apenas mudam de assunto do esquecimento ou distração. Não, eles fazem isso porque confrontar a verdade é uma provação angustiante e muitos preferem fugir do que enfrentar a realidade sombria. Permitimos que eles escapem da responsabilidade porque tememos parecer vigorosos demais. Nós nos apegamos à ilusão de harmonia, mesmo que isso signifique permitir que o engano se infiltre nas rachaduras. No entanto, é aqui que vacilamos. Evitar uma conversa difícil não equivale a conflitos em conflito. Pelo contrário, abre a porta para a desonestidade. A verdade subjacente é a seguinte: quando alguém desvia apressadamente o tópico, não é apenas uma tática de evasão. Reflete uma relutância em enfrentar a realidade, indicando que priorizam seu próprio conforto sobre o seu entendimento. O que isso revela sobre a força do seu relacionamento, seja com um parceiro, um amigo ou um colega? O engano nem sempre se manifesta como uma mentira direta. Às vezes, é tão sutil quanto uma mudança no diálogo. Muitas vezes acreditamos que apenas as mentiras faladas merecem ser desafiadas, mas as não ditas, essas são as verdades insidiosas que gradualmente desmontam a confiança, peça por peça. Cheguei a essa percepção por meio de uma experiência dolorosa. Cada vez que eu permitia que a conversa se desviasse, eu estava silenciosamente concordando com a evasão deles, permitindo que eles me mantenham nas sombras. Eu ansiava por acreditar que estava tudo bem, então deixei o tópico mudar. No entanto, nela está o risco de permitir que outros desviem as discussões da verdade. Não é apenas o assunto que está sendo evitado. É sobre o próprio tecido do relacionamento que está sendo enfraquecido. Aqui está o que percebi: não permita que outras pessoas evitem tópicos difíceis quando tentam desviar a conversa. Não se trata de ser agressivo. Trata-se de estabelecer um padrão de honestidade. Se alguém realmente o valorizar,
enfrentará discussões desafiadoras diretamente, independentemente do desconforto envolvido. Se eles se esquivarem disso, talvez seja a hora de refletir sobre a natureza do seu relacionamento. Como honestidade, por mais difícil que forja conexões mais fortes do que qualquer falsidade bem trabalhada. Em segundo lugar, concentre-se em ouvir compreender, em vez de responder. A escuta é uma das habilidades mais esquecidas no reino do charme, mas serve como pedra angular para fazer com que os outros se sintam genuinamente apreciados. A questão é que muitos de nós não ouvimos, apenas esperamos pela nossa oportunidade de falar. Ficamos tão preocupados em formular nosso próximo comentário perspicaz, que deixamos de absorver verdadeiramente o que a outra pessoa está dizendo, que é a maneira mais rápida de fazer com que alguém se sinta esquecido. Aqui está uma verdade provocativa: se você não está ouvindo, está desperdiçando seu tempo. Eu fui culpado disso, fazendo discussões, acenando com a cabeça, fingindo engajamento enquanto preparava mentalmente meu próximo argumento. E a realidade é que as pessoas podem sentir isso. Eles reconhecem quando você está apenas levando seu tempo para falar. Isso não faz com que se sintam apreciados. Isso os faz se sentirem explorados. Isso não é charme. Isso é egocentralidade. No entanto, quando você ouve genuinamente, você não apenas demonstra respeito por essa pessoa, mas também cultiva uma conexão que vai além da conversa superficial. Você está permitindo a eles a oportunidade de se expressar sem o ônus de uma discussão de volta e vindos. Lembro-me de um momento em que estava conversando com um colega que estava claramente lutando. Meu instinto era pular de soluções para aliviar sua dor, mas eu me segurei e simplesmente ouvi. Sem interrupções, sem sugestões, apenas minha atenção total. E o que se desenrolou foi notável. Eles começaram a compartilhar ainda mais porque se sentiam seguros nesse espaço. No final de nossa palestra, eles confidenciaram: eu nunca me senti tão ouvido. Esse foi o momento em que entendi que às vezes a coisa mais valiosa que você pode oferecer é a sua presença. A verdade mais profunda é a seguinte: em um mundo transbordando de distrações, a escuta autêntica é um presente raro e precioso. As pessoas não buscam conselhos ou opiniões constantes. Eles anseiam por entender. Eles desejam sentir que alguém realmente os compreende, e quando você pode fornecer isso, você se torna um farol de cuidado em suas vidas. Isso é um charme genuíno. Então, evite ouvir apenas para responder. Ouça realmente entender. É assim que você faz com que os outros se sintam genuinamente vistos e apreciados. E é aí que reside a verdadeira essência da conexão. É desanimador testemunhar a defensividade sem razão. Você já fez uma pergunta simples e inocente apenas para receber uma resposta como se você os acusasse de uma ofensa grave? É como perguntar: você pegou a última fatia de pizza? E de repente eles estão se lançando em uma defesa elaborada sobre sua integridade. É um lembrete triste de como as conexões podem ser frágeis. Você já fez uma pergunta aparentemente inocente apenas para receber uma reação como se tivesse acabado de acusar alguém de um ato hediondo? Imagine isto: você perguntou casualmente: você pegou a última fatia de pizza? E de repente, eles entram em um discurso fervoroso sobre sua integridade inabalável. E como você se atreve a implicar uma coisa dessas? É uma reação exagerada, absurda, como se tivesse sido pega em uma transgressão muito grave do que apenas se entregar a uma fatia de pizza. É isso que me refiro como uma defensividade injustificada. Um sinal de aviso gritante que sussurra: tenho algo a esconder. Deixe-me compartilhar uma história arrepiante. Em um projeto de grupo, um dos meus colegas de equipe começou a exibir um comportamento estranho sempre que procurei uma atualização sobre suas contribuições. Eu perguntava: como está o relatório? Uma investigação perfeitamente razoável? Você não concorda? No entanto, ele se tornaria instantaneamente defensivo, exclamando: por que você sempre assume que estou relaxando? Eu tenho me esforçado tanto. Não preciso da sua supervisão constante. Este foi o mesmo indivíduo que passou a maior parte de nossas reuniões coladas ao telefone dele. Não demorou muito para que a verdade surgisse: ele mal havia completado sua parte e estava tentando desesperadamente mascarar sua negligência. Aqui está a verdade perturbadora: aqueles que reagem com a defensividade excessiva quando não há nada a temer são frequentemente os que abrigam culpa. É o caso clássico do cão de sucesso que grita:
Pela minha experiência, descobri que, quando alguém reage defensivamente, é um momento oportuno para voltar e considerar o contexto mais amplo. O que eles estão tão com a intenção de proteger? Se uma pessoa é genuinamente inocente ou não tem nada a esconder, ela não se sentirá compelida a transformar uma simples investigação em um ataque ao seu caráter. Indivíduos verdadeiros tendem a ser compostos e diretos. Por outro lado, aqueles com algo a esconder costumam estar no limite, como se estivesse antecipando uma consequência significativa. A mensagem subjacente aqui se refere à compreensão do comportamento humano. Quando os indivíduos se tornam defensivos sem justificação, muitas vezes revela sua culpa e não sua integridade. É essencial ser corajoso o suficiente para ver que suas reações exageradas não são sobre você cruzar uma linha. Em vez disso, são tentativas de impedir que você descubra a verdade. Eles se assemelham a uma casa com todas as suas portas trancadas enquanto fingem que está tudo bem. Enquanto isso, você possui a chave e eles esperam que nunca tente desbloquear a porta. O ponto crucial é que, quando ignoramos esses comportamentos defensivos, permitimos que as falsidades floresçam. Inadvertidamente, ensinamos às pessoas que elas podem evitar a responsabilidade, fazendo-nos sentir culpados por simplesmente fazer perguntas. No entanto, não se trata de ser indelicado ou intrusivo. Trata-se de priorizar a honestidade sobre o conforto. As pessoas se esforçam ao máximo para evitar serem expostas para mentir, e a defensividade é apenas uma de suas estratégias. Portanto, na próxima vez que alguém reage excessivamente defensivo a uma pergunta que não merece essa resposta, mantenha-se firme, permanecer curioso. Lute um pouco mais, porque na maioria das vezes suas respostas são apenas uma fachada, escondendo a verdade mais profunda. Você merece mais do que existir por trás desse véu de engano. Você já ouviu alguém relatar um conto tão meticulosamente polido que parece ensaiado por uma performance premiada? Todo elemento é organizado perfeitamente, o momento é impecável, e a narrativa flui tão sem esforço que parece quase irreal. A dura realidade, provavelmente é. Eu encontrei isso com mais frequência do que desejo reconhecer. Havia um indivíduo que eu conhecia. Vamos nos referir a ele como Jake, que poderia tecer histórias como nenhuma outra. Quero dizer, suas narrativas tinham o tipo de toque dramático que você esperaria de um roteiro de Hollywood. Certa vez, ele nos regulou com uma história sobre um suposto acordo comercial que havia finalizado, narrando a cada momento como se estivesse entregando uma cena de um filme de James Bond. Tudo estava perfeito demais desde o momento exato. Ele assinou o contrato de como ele conquistou o acordo com um aperto de mão confiante, enquanto olhava para o horizonte da cidade. É um lembrete agridoce de que, às vezes, as histórias mais cativantes são apenas ilusões, deixando-nos ansiando pela autenticidade que desejamos. Você quase podia sentir a música ameaçadora que se eleva nas sombras. A verdade perturbadora? A realidade é caótica e imprevisível. A vida não adere ao roteiro, e, quando o conto de alguém soa como se tivesse sido meticulosamente ensaiado para uma palestra do TED, seus instintos devem gritar de alarme. Aconteceu que Jake havia inflado metade de sua narrativa e evidenciou a outra metade. Mas aqui está a verdade perturbadora: a maioria das pessoas hesita em desafiar esses relatos excessivamente polidos. Porque, vamos ser honestos, desejamos uma história cativante, ponto. Nós nos divertimos com narrativas que são arrumadas, fascinantes e cinematográficas. Por isso, nos permitimos ignorar os sinais de alerta, mesmo quando nossa intuição sussurra que algo está errado. É exatamente assim que os enganadores prosperam. Eles exploram nosso desejo de uma narrativa coerente. Ansiamos por histórias que fazem sentido, que são limpas e palatáveis, ignorando a confusão inconveniente da realidade. No entanto, a vida não vem embrulhada em pacotes perfeitos, e quando a conta de alguém é muito suave, você provavelmente está ouvindo uma fabricação, não a verdade. Agora, aqui é onde investiga em território mais sombrio. Quando alguém polia meticulosamente seus detalhes, eles não estão apenas tentando impressionar Lu, eles estão tentando manipular a narrativa. Eles querem que você aceite uma versão de eventos cuidadosamente adaptados para servir seus interesses. É como se eles fossem o diretor, o escritor e a estrela de seu próprio filme distorcido, enquanto você,
O público inocente deve aplaudir sem dúvida. Mas este é o momento de dar um passo atrás e reconhecer que a perfeição é uma miragem no reino da realidade. Cheguei a entender essa verdade dolorosa quando comecei a investigar ainda mais os contos de Jake. Cada vez que eu procurava um pouco mais de clareza, a fachada começava a desmoronar. Os contornos outrora nítidos de sua narrativa desapareceriam, transformando o que parecia uma história perfeita de triunfo em uma confusão desarticulada e desconfortável. Essa é a natureza dos enganadores. Eles podem praticar suas falas, mas vacilam quando se deparam com as consultas de acompanhamento. As realidades da vida são caóticas, e quando alguém parece muito polido, geralmente indica que está tecendo uma fantasia em vez de compartilhar experiências genuínas. A lição profunda aqui é que a vida é complexa, confusa e cheia de falhas. E talvez seja isso que a torna bonita. Quando alguém apresenta uma narrativa em que todos os detalhes se encaixam perfeitamente, onde nada dá errado e tudo se alinha perfeitamente, eles estão apenas oferecendo uma miragem a você. Se você aceitar, está em alta por uma conexão, confiança e relacionamentos verdadeiros não são fundados em contos de fadas. Eles estão enraizados na honestidade crua, mesmo quando se sente desconfortável. Então, da próxima vez que você encontrar uma história que parece muito refinada, resista ao desejo de simplesmente sentar e aproveitar a apresentação. Em vez disso, faça perguntas. Cavar mais fundo. A essência da verdade é frequentemente emaranhada. Se alguém não está disposto a revelar suas imperfeições, não está revelando a verdade, honestidade, mesmo quando é desconfortável. Então, da próxima vez que você ouvir alguém lhe dar uma história um pouco polida demais, não se sente e aproveite o show. A essência da verdade pode ser bastante caótica, e se alguém não estiver disposto a revelar suas falhas, não está apresentando a verdade. É importante lembrar que a vida não precisa ser impecável para ser genuína. E aqueles que agem como se o fizessem, provavelmente escondem algo que eles preferem que você não descobre. Considere o seguinte: quando o corpo de alguém é afastado de você, mesmo enquanto eles estão falando diretamente com você, ele envia uma mensagem mista. Suas palavras podem transmitir engajamento, mas sua linguagem corporal sugere o desejo de estar em outro lugar. Este é um sinal sutil, mas poderoso, que muitas pessoas ignoram, mas pode revelar muito. Por exemplo, eu tinha um amigo que costumava angular seu corpo para longe durante discussões mais profundas. Inicialmente, eu pensei que era apenas uma questão de conforto em sua posição de assentos, mas como aconteceu com mais frequência, o padrão se tornou evidente. Sempre que abordava um tópico pessoal ou desconfortável, ele se afastava fisicamente, como se estivesse tentando escapar da conversa. Eu não precisava de nenhum treinamento formal em psicologia para sentir que algo estava errado. Eventualmente, descobri que ele tinha sido desonesto com alguns assuntos. Não mentiras significativas, mas o suficiente para corroer a confiança. Sua linguagem corporal revelou a verdade muito antes de suas palavras. É aqui que surge o debate. Muitas pessoas descartam a linguagem corporal como trivial ou como excesso de análise. No entanto, essa perspectiva é equivocada. Seu corpo fala verdades que suas palavras muitas vezes escondem. Quando alguém sutilmente se afasta de você, é como se o subconsciente deles estivesse tentando criar um abismo entre eles e a realidade que eles temem. A parte mais perturbadora: muitos de nós optam por ignorar esses sinais, preferindo descartar luz como meras peculiaridades ou trivialidades. Mas vamos ser sinceros: se alguém está se retirando fisicamente de você, é um sinal de aviso. Nem sempre pode indicar uma grande decepção, mas certamente sugere que algo está errado. A implicação mais profunda é a seguinte: quando os indivíduos não conseguem encontrar seu olhar diretamente, transcende o mero desconforto. É sobre evasão. Eles relutam em enfrentar as duras verdades da situação, e sua linguagem corporal traz sua turbulência interior antes mesmo de reconhecerem. Uma vez afastei esses sinais, pensando que estava analisando demais. Mas depois de testemunhar o padrão repetidamente, entendi que quando alguém se afasta de você no meio da conversão, não é simplesmente inquietação. É uma tentativa subconsciente de fugir de ser totalmente exposta. Para o fundo,
eles abrigam segredos. A mensagem subjacente é clara, a linguagem corporal não está isolada. Se o corpo de alguém se afastar de você durante uma discussão, ele sinaliza o desconforto deles com o tópico em questão. Eles podem estar tentando se proteger, não de você, mas pelas verdades desconfortáveis, que desejam desesperadamente manter ocultas. Parece que eles acreditam que, ao se afastar, eles podem de alguma forma evitar sua capacidade de ver através deles. Pelas minhas experiências, entendi que esses sinais nunca devem ser esquecidos. Embora possa parecer desconfortável reconhecê-los, e ainda mais para levantá-los, a linguagem corporal continua sendo uma das formas mais verdadeiras de comunicação. Quando alguém se afasta fisicamente, está criando um abismo, emoção, mental e fisicamente. Se você optar por ignorá-lo, esse abismo só aumentará. Então, da próxima vez que você se encontrar em uma conversa e observe que alguém se mudando sutilmente, tome-o como um sinal. Talvez seja a hora de fazer as perguntas difíceis que eles relutavam em enfrentar. Bom, talvez seja a hora de se aprofundar e descobrir o que eles estão escondendo, porque a honestidade nunca deve dar as costas para você, nem aqueles que você deve considerar querido. E depois, há a questão de rir de assuntos sérios. Você já tentou envolver alguém em uma conversa significativa? Apenas para que o descarte de riso? Você está lá, tentando discutir algo significativo, talvez uma luta pessoal ou uma preocupação persistente, e eles respondem com uma risada desajeitada, deixando de lado como se fosse trivial. Parece que eles estão usando o humor como uma barreira para evitar confrontar a verdade. Inicialmente, pode parecer inocente e até cativante, mas acredite, quando alguém ri de discussões sérias, geralmente sinaliza que está escondendo algo mais profundo. Aqui está uma anedota pessoal. Uma vez me encontrei em um relacionamento em que tentei discutir assuntos significativos. Você sabe, as conversas reais que contam. Ponto. Eu diria algo como: ei, eu tenho me sentido um pouco desconectado ultimamente, e a resposta seria uma risada seguida por: oh, você está apenas pensando, relaxe. Essa risada não era apenas uma reação casual. Serviu como um meio de descartar a discussão e fugir da questão em questão. Com o tempo, percebi que sempre que tentava trazer algo sério, ele era recebido com humor, sarcasmo ou uma piada rápida. O que eu descobri é que o riso costumava ser uma tática para fugir da responsabilidade e evitar enfrentar realidades desconfortáveis. Agora, é aqui que fica um pouco controverso. Todos nós fomos ensinados a ver o humor como uma coisa positiva, certo? Isso clareia a atmosfera, facilita a atenção e faz com que todos se sintam à vontade. No entanto, quando alguém constantemente recorre a risadas para evitar discussões sérias, é um sinal de alerta. É como se eles estivessem tentando esgueirar falsidades, além de você, sob o disfarce de piadas. E aqui está a reviravolta: a maioria das pessoas permite que esse comportamento continue porque ninguém quer ser o deprimente que se esforça demais para um assunto, depois que alguém o transformou em uma piada. As pessoas costumam rir de problemas sérios porque preferem não enfrentar a gravidade da conversa. É simplesmente uma maneira de escapar. Eles querem manter as coisas leves e despreocupadas para que você não sonda ainda mais. Pontos. A realidade é a seguinte: conversas significativas, as que realmente contam, nem sempre são fáceis ou alegres. Eles devem nos desafiar, provocar pensamento e incentivar a honestidade. Se alguém luta com isso, levanta uma pergunta comovente: o que está escondendo por trás de suas risadas? Isso revela uma questão mais profunda em relação à maturidade emocional. Quando os indivíduos afastam indivíduos sérios com humor, indicam uma relutância, ou talvez uma incapacidade, de se envolver em um diálogo genuíno. É como se eles estivessem escondendo seus verdadeiros sentimentos com um verniz de piadas, cientes de que não podem articular o que está por baixo. Isso pode resultar de um medo de vulnerabilidade, ou talvez eles percebam que discutir esses assuntos descobriria verdades que eles tentam suprimir há muito tempo. Eu testemunhei esse ciclo repetidamente. As pessoas recorrem ao humor como um meio de deflexão, fazendo você se sentir como se fosse exagerado. Mas deixe-me garantir, não há nada de errado em levar a sério as questões importantes. Se alguém descartar um tópico sério com risos, não hesite em enfrentar.
Luz. Uma pergunta simples como por que você acha isso engraçado pode revelar o desconforto que eles estão tentando mascarar. O verdadeiro perigo de rejeitar assuntos sérios com risos está em sua capacidade de sufocar o diálogo antes mesmo de começar. É semelhante a erguer um sinal de sem entrada colossal no caminho para a comunicação genuína. Se essas questões permanecerem não abordadas, as discussões vitais sobre relacionamentos, confiança e responsabilidade são deixadas intocadas, permanecendo nas sombras. Tudo permanece superficial e a resolução se afasta mais. A verdade perturbadora é a seguinte: a honestidade raramente é agradável, raramente alegre e nunca deve ser deixada de lado com uma risada. Quando alguém não pode enfrentar problemas sérios, não é apenas uma questão de fugir de uma conversa. Isso significa uma evasão mais profunda de conexão e verdade autênticas. Se eles evitam confrontar assuntos difíceis com você, como você pode realmente confiar neles? Então, da próxima vez que alguém ria de uma discussão séria, não deixe passar despercebido. Desafie-os com as perguntas difíceis. Mergulhe nas realidades desconfortáveis, pois, enquanto o riso pode levantar momentaneamente o humor, ela não pode apagar as pesadas verdades à espreita sob a superfície. Se eles se recusam a soltar a fachada, a resposta é clara: eles não estão sendo sinceros com você. E depois, há a imprecisão perturbadora que surge quando você busca detalhes. Você já se encontrou naquele momento estranho em que pede detalhes a alguém, apenas para ver-lo se transformar em um poeta, tecendo uma tapeçaria de ambiguidade e grandes gestos desprovidos de substância? Você pressiona a clareza, data, nomes, fatos, e eles respondem com uma nuvem de cotão, circulando o ponto como um espectro perdido em um nevoeiro. Uma das situações mais exasperadoras é quando alguém não pode fornecer respostas claras quando pressionado, o que serve como um sinal de alerta significativo. Muitas vezes, indica que eles podem estar escondendo algo. Por exemplo, eu tinha um colega que frequentemente se gabava de fechar grandes acordos, mas sempre que alguém procurava mais informações, como as empresas envolvidas ou o status das negociações, elas magistiam as perguntas. Estamos apenas nas fases iniciais. Existem algumas discussões realmente emocionantes. Não posso revelar muito agora, mas é monumental. As semanas passariam e, quando perguntamos novamente, era a mesma rotina. Eventualmente, descobrimos que não apenas não havia acordo, mas ele havia fabricado muitas das conversas. Ele estava blefando, esperando que ninguém investigasse mais. Agora, aqui está o ponto controverso: quando alguém se torna vago em resposta a investigações específicas, não é apenas uma questão de ser secreto. Geralmente indica desonestidade. Vamos ser diretos sobre isso. A imprecisão é um aliado de mentiroso, pois lhes permite evitar a responsabilidade. É semelhante a tentar fumar com as mãos. Você pode sentir que está progredindo, mas eles continuam a evitá-lo com respostas ambíguas e explicações complicadas. Eles dependem de sua polidez ou distração para evitar um escrutínio adicional. A realidade é que indivíduos honestos não precisam recorrer à imprecisão. Você acha que está progredindo com as suas próprias mãos, mas as respostas continuam o iludindo, escorregando enquanto elas fornecem meia-verdade e respostas complicadas. Eles dependem de sua educação ou distração para evitar questionamentos mais profundos. A realidade é que indivíduos honestos não precisam recorrer à ambiguidade. Eles podem fornecer respostas diretas porque não têm nada para esconder. Quando você solicita detalhes, eles entregam as informações diretamente, sem pretexto ou engano. Por outro lado, o mentiroso floresce em ambiguidade. Eles entendem que quanto mais pouco claros estão, mais difícil se torna para você responsabilizar. Esta é uma tática clássica de evasão, e muitas pessoas se apaixonam por isso porque fomos condicionados a evitar ser muito assertivos. É como se tivéssemos medo de parecer rude ou exigente demais para a clareza. Vamos ser honestos por um momento? Todos nós nos encontramos sendo vagos às vezes, não é? Talvez não estivéssemos prontos, nos sentimos presos, ou simplesmente não queremos admitir nossa falta de conhecimento. No entanto, a principal distinção é que uma pessoa honesta reconhecerá essa incerteza. Frases como "não tenho certeza no momento" ou "preciso verificar" se são muito mais genuínas do que oferecer muito cotão para parecer no controle.
O problema real surge quando os indivíduos intencionalmente usam a imprecisão para evitar a responsabilidade. Isso destaca uma mensagem significativa sobre integridade e confiança. Quando alguém evita dar a você respostas claras, está corroendo a própria confiança que mantém seu relacionamento unido, seja pessoal ou profissional. O aspecto mais desanimador, eles estão contando com sua bondade para abster-os de pressionar luz com muita força. Eles esperam que você ignore a evasão deles, porque confrontá-los se sente desconfortável. No entanto, esse desconforto é precisamente quando você deve insistir em clareza. Aqueles que lutam para serem específicos quando perguntados diretamente não têm conforto com a verdade. Esta é uma dura realidade que muitos evitam reconhecer. Eles podem dizer talvez eles não sejam apenas orientados para os detalhes, ou talvez estejam impressionados. No entanto, minhas experiências me ensinaram que a verdadeira honestidade abrange detalhes. Se alguém genuinamente valoriza a honestidade com você, ele se comunicará claramente. Se eles estão contornando suas perguntas, é um sinal de que eles podem estar escondendo alguma coisa. Aprendi mais a não desculpar respostas vagas. Se você deseja avaliar a honestidade de alguém, preste atenção às reações deles quando buscar detalhes. Eles parecem desconfortáveis? Eles respondem com declarações amplas e vazias? Esse é o seu sinal para investigar ainda mais. E se eles ainda não conseguirem fornecer uma resposta direta, tome-a como uma indicação de sua desonestidade. A lição mais profunda aqui é que, embora a honestidade nem sempre seja fácil, é inconfundivelmente clara e direta, nunca envolta em ambiguidade. Quando os indivíduos retêm detalhes, muitas vezes decorre de um medo profundo do que esses detalhes podem revelar. É como se eles estivessem construindo uma fortaleza de ambiguidade para protegê-lo da verdade perturbadora. Se eles não conseguem desmontar essa barreira para você, levanta a pergunta: o que eles estão tão desesperados para esconder? A próxima vez que alguém lhe oferecer uma resposta nebulosa, enquanto você busca clareza, mantenha-se firme. Você tem direito à transparência, e qualquer pessoa que realmente valorize será obrigada a fornecê-lo. A imprecisão pode parecer trivial, mas no contexto mais amplo, sinaliza questões profundas subjacentes, emissões que podem corroer a confiança mais rapidamente do que qualquer mentira flagrante. Lembre-se disso: o engano nem sempre se apresenta em formas abertas. Frequentemente, são as sutilezas, as respostas ambíguas, as narrativas cuidadosamente criadas, as risadas forçadas, que traem as verdades ocultas. Ao aprimorar esses sinais fracos, você pode descobrir as realidades que outros se esforçam para obscurecer. Não evite fazer as perguntas difíceis e se recusar a aceitar algo menos que toda a verdade. Por fim, você merece autenticidade. Aqueles que não podem oferecer são os que você deve se distanciar. Mantenha-se vigilante, mantenha-se genuíno.